Proposta de reforma tributária apresentada hoje reduz o número de impostos. Concessionárias começam a baixar preços com nova medida provisória para o setor automotivo. STF volta atrás e rejeita denúncia por corrupção passiva contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Câmara confirma a decisão do STF, que cassou o mandato do deputado Deltan Dallagnol. Ucrânia acusa a Rússia de explodir barragem de água e provocar fuga de civis. E na Semana do Meio Ambiente, é bom conhecer uma tecnologia que ajuda a combater queimadas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A primeira turma do Supremo Tribunal rejeitou de forma unânime a denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, por corrupção passiva. Os ministros seguiram o entendimento da PGR e mudaram o posicionamento. Os ministros do STF aceitaram a contestação dos advogados do Alagoano contra a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em caso que Lira era acusado de ter aceitado propina de R$ 106 mil em 2012 para dar apoio político ao dirigente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos. Após a PGR mudar seu posicionamento e dizer ser contra a abertura de ação penal contra Lira, os ministros seguiram o entendimento e rejeitaram a denúncia. O argumento da PGR foi de ausência de justa causa para o recebimento da ação penal. A Procuradoria havia denunciado Lira, mas mudou de opinião com a alegação de que as acusações foram embasadas somente em delação premiada. A denúncia do Ministério Público Federal foi baseada em colaboração premiada do doleiro Alberto Youssef, um dos principais delatores da Operação Lava Jato. No Twitter, Lira disse ter recebido a decisão com serenidade e completou ao afirmar que tem a consciência tranquila. A mesa diretora da Câmara dos Deputados confirmou hoje a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol por tentativa de burlar a lei da ficha limpa nas eleições de 2022. A Corte Eleitoral decidiu pela cassação do parlamentar no dia 16 de maio por unanimidade, por irregularidade ao pedir exoneração do cargo de procurador da República, enquanto ainda era alvo de procedimentos para apurar infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. No entendimento dos ministros, esses processos poderiam levar a punições. A lei da ficha limpa e da inelegibilidade não permitem candidatura de quem deixa o Judiciário ou o Ministério Público para escapar da pena. A Controladoria Geral da União viu vulnerabilidades na emenda do auxílio emergencial e apontou cuidados ao governo. O relatório da CGU tem como objetivo avaliar a eficácia dos processos de governança. O trabalho também identificou uma indefinição de critérios para a participação das áreas técnicas do então Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, e a carência de indicadores para a tomada de decisão no momento que uma nova regra fiscal está pronta para sair do forno e que o governo quer ampliar receitas até por corte de renúncias tributárias. A emenda tinha como objetivo ampliar o potencial de crescimento econômico do Brasil no período de recuperação depois da pandemia de Covid-19. O trabalho, com base nos próprios dados da Receita Federal, observou que apenas as exceções dessa emenda chegavam a 1,96% do PIB, equivalente a pouco menos da metade do montante dos incentivos vigentes, de 4,02% do PIB. A missão da Controladoria é elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade.
O tenista brasileiro Thiago Wilde chegou hoje ao Rio de Janeiro. Ele veio se apresentar ao Ministério Público do Estado para responder a um processo movido pela ex-esposa Tayane Lima, que acusa Thiago de agressões físicas e psicológicas. A defesa do tenista afirmou que vai apresentar ao judiciário todas as provas para comprovar sua inocência. Ele tomou a decisão de voltar ao Brasil logo depois de ser eliminado do torneio de Roland Garros, na França, no último sábado. E a Polícia Federal do Ceará cumpriu 26 mandados de busca e apreensão em 5 estados brasileiros contra suspeitos de fraudes bancárias milionárias fora do Brasil. As investigações contaram com participação do Serviço Secreto norte-americano. A quadrilha utilizava dados de cartões de créditos fraudados para comprar criptomoedas na maior plataforma mundial de negociação do ramo. Segundo a Polícia Federal, os investigados utilizaram mecanismos que geravam diversos números de cartões para realizar operações pela internet. Durante as investigações que tiveram início após informações preliminares compartilhadas pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, também foi descoberto um esquema de lavagem de dinheiro, onde os ativos eram transferidos para outros usuários, na intenção de dificultar o rastreio dos valores. O valor do dinheiro movimentado pela quadrilha gira em torno dos 19 milhões de reais. A ação foi coordenada pela recém-criada Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, com sede em Brasília. Ao todo, 100 policiais federais foram envolvidos na ação desta terça-feira, e os mandados de busca e apreensão aconteceram nos estados do Ceará, Maranhão, Bahia, São Paulo e Santa Catarina. Os acusados podem ser enquadrados no crime de furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro por organização criminosa, com penas máximas somadas de até 26 anos de prisão. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem atingido situações nunca antes vistas. Uma explosão em Kherson, cidade localizada no sul ucraniano, fez com que uma barragem se rompesse. O culpado ainda não foi descoberto. A explosão ocorreu na madrugada desta terça-feira e atingiu a barragem de Nova Kakhovka, localizada em uma parte controlada pela Rússia no sul da Ucrânia. Mas, até o momento, não se sabe qual dos países realizou o ataque. Dessa forma, as acusações mútuas foram inevitáveis durante todo o dia. O motivo é que essa situação pode ser considerada um crime de guerra. Mas, nesse conflito em específico, crimes de guerra estão sendo executados desde fevereiro passado e nada acontece. Oleksandr Prokudin, chefe da administração militar da região de Kherson, afirmou que o exército russo cometeu outro ato de terror. Já pelo lado russo, a agência de notícias estatal do país, a TASS, informou que os ataques vieram da Ucrânia, já que ali é uma área controlada pela Rússia. Um vídeo de drone surgiu mostrando um dilúvio de água jorrando de uma brecha considerável na barragem. Com a destruição da estrutura, a cidade de Nova Kakhovka ficou submersa. A ação provocou temores de uma devastação generalizada. O Ministério do Interior da Ucrânia anunciou evacuações em massa em áreas liberadas na margem oeste do rio Dnipro, perto da represa, acrescentando que estão preocupados com as pessoas na margem leste ocupada pela Rússia. Com o nível da água subindo, o Ministério pediu a todos na zona de perigo que desliguem todos os aparelhos elétricos, levem documentos e itens essenciais e cuidem de entes queridos e animais de estimação. A destruição da barragem pode afetar cerca de 10 aldeias que vivem ao redor da cidade e que ficam às margens do rio Dnipro. Um alto funcionário ucraniano chamou a destruição da barragem de um ecocídio, ou melhor, um homicídio do ecossistema local. A barragem e a usina hidrelétrica foram totalmente destruídas e não poderão ser restauradas. Além disso, uma outra usina foi afetada.
Isso porque, com o declínio descontrolado no nível do reservatório, a usina nuclear de Zaporizhia também está com o funcionamento em risco. Essa usina, que é a maior da Europa, é mantida por forças russas, mas operada principalmente por uma força de trabalho ucraniana. A usina usa a água do reservatório para condensadores de turbina e sistemas de segurança. Dessa forma, a equipe ucraniana da usina está monitorando todos os indicadores e tentarão evitar que uma bola de neve de desastre ocorra, já que a partir disso, um desastre nuclear pode ocorrer. E a seguir, apresentado o projeto de reforma tributária. E veja também, o brasileiro não economiza na hora de fazer festa de casamento. Após o anúncio do governo sobre a política de valor dos carros novos no Brasil, as montadoras começaram a anunciar os novos preços dos veículos para compra. Mesmo com os descontos, os valores ainda chamam a atenção da população. Os preços de carros com descontos começaram a ser anunciados pelas montadoras nesta terça-feira e, junto com isso, o marketing sobre os preços vieram de maneira intensa. Algumas montadoras, como a Renault, que já tinha um dos modelos de carros populares mais baratos em solo brasileiro, estão se preparando para anunciar os atuais preços. O Kwid da Renault, que antes valia cerca de R$ 69 mil, teve um desconto de R$ 10 mil e está sendo comercializado por R$ 58.990. Já a Fiat retirou a tabela de seu site, mas anunciou que em breve as ofertas com valores reduzidos seriam colocados. A expectativa é que seu carro mais barato, ou seja, o modelo chamado de Mobi, saia por cerca de R$ 60 mil, 9 mil a menos do valor antigo. Outra montadora que retirou a tabela do site é a Volkswagen, mas anunciou que, além do desconto realizado pelo programa do governo, a montadora alemã vai expandir a oferta e oferecerá bônus de até R$ 5 mil. Vale lembrar que o programa do governo foi redesenhado e a desoneração direta de tributos deu lugar a um novo modelo. Para o consumidor, o efeito será um desconto entre R$ 2 e R$ 8 mil no valor de aquisição dos automóveis. Contudo, as montadoras devem aplicar tabelas próprias, somando os descontos praticados no mercado atualmente. Dessa forma, pela livre concorrência, os valores podem cair ainda mais. Pelo lado do governo, os benefícios que antes teriam um teto de 500 milhões, agora será de R$ 1,5 bilhão de reais. Como os ônibus e caminhões entraram no balaio, a divisão ficou dessa forma. Os benefícios serão concedidos até os limites de 500 milhões para os carros, 300 milhões para os ônibus e 700 milhões de reais para os caminhões. Mas atenção! Caso você tenha a disponibilidade ou a vontade de adquirir os automóveis, a ideia é não demorar muito. O motivo é que esses valores citados anteriormente são temporários. As cifras funcionarão como uma espécie de trava, ou seja, quando os créditos atingirem esse montante, o incentivo do governo será encerrado, mesmo que isso aconteça antes dos 4 meses previstos. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a medida provisória do programa Desenrola. O objetivo do projeto é dar condições especiais para brasileiros que ganham até 2 salários mínimos renegociarem dívidas de até R$ 5 mil. O programa Desenrola terá início a partir de julho e, para isso, a equipe econômica do governo definiu o programa em 2 faixas. A primeira delas beneficia os devedores de baixa renda. Portanto, poderão participar do programa nessa primeira faixa brasileiros com renda mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos, pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, cidadãos com dívidas no setor privado inscritas em cadastro de inadimplentes,
até 31 de dezembro de 2022. Nesta faixa, não poderão ser financiadas dívidas de crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real, operações com funding ou risco de terceiro. O pagamento da dívida poderá ser feito à vista ou por financiamento bancário em até 60 parcelas. Cabe ao devedor escolher um banco que tenha se inscrito no programa para fazer a renegociação. Para evitar um prejuízo ao setor bancário, o Ministério da Fazenda oferecerá uma garantia, ou seja, mesmo se as parcelas não forem pagas, a instituição financeira receberá sua parte do acordo. Para quem optar pelo parcelamento, não haverá entrada e os juros serão de 1,99% ao mês e a primeira parcela vence após 30 dias. O pagamento poderá ser feito por débito em conta, Pix ou boleto bancário. Os beneficiários do programa também terão a oportunidade de fazer um curso de educação financeira para evitar novos endividamentos. Já na faixa 2, serão atendidas exclusivamente pessoas com dívidas no banco. Nesse caso, os devedores poderão renegociar as pendências diretamente com a instituição financeira, ao contrário da faixa 1. Para este grupo, o governo não oferecerá uma garantia, mas, por outro lado, em troca dos descontos da dívida, os bancos vão receber um incentivo para que aumente a oferta de crédito. Tanto a faixa 1 quanto a faixa 2 estarão isentas de pagamento de imposto sobre operações financeiras, o conhecido IOF. Outro ponto do programa Desenrola é tirar do vermelho mais de 1 milhão de pessoas com dívidas de até R$ 100. Elas serão retiradas do cadastro negativo, o que permitirá que façam novos empréstimos. A Federação Brasileira de Bancos disse que o programa Desenrola vai de acordo com o que foi negociado previamente com bancos e instituições financeiras. Segundo a Febraban, os bancos vão contribuir para diminuir o número de consumidores negativados e ajudar milhões a reduzir suas dívidas. No mercado financeiro, o que foi demonstrado foi otimismo com os últimos resultados da economia e com as medidas anunciadas pelo governo para estimular os negócios e garantir a volta dos consumidores às compras. O dólar voltou a cair 0,37% e fechou o dia cotado a R$ 4,91 na venda. E a Bolsa subiu mais uma vez, com força de 1,7% aos 114.610 pontos, o nível mais alto desde novembro do ano passado. O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, apresentou o texto que deverá ser aprimorado e votado em plenário na primeira semana de julho. Pela proposta, 5 impostos sobre consumo serão reduzidos a apenas 1 e haverá alíquotas diferentes para desestimular a compra de alguns produtos, como bebidas alcoólicas e cigarro, e outras para beneficiar quem precisa de itens como remédios. O texto abre brecha para a discussão de um IPVA para lanchas e jatinhos. As vendas em comemoração ao Dia dos Namorados devem crescer 5,2% este ano, na comparação com 2022. É o que aponta a pesquisa de expectativas de vendas para o Dia dos Namorados da Associação Brasileira de Shopping Centers. A previsão é de que os shoppings devem movimentar cerca de 4 bilhões e 600 milhões de reais em vendas durante os dias 6 e 12 de junho. O levantamento foi realizado entre os dias 24 a 31 de maio de 2023, com o objetivo de entender as expectativas do setor em relação à comercialização, fluxo de visitantes, ticket médio, entre outros indicadores para a data. Para os shoppings ouvidos na pesquisa, 85% têm expectativas positivas para a data. A estimativa é que neste ano o ticket médio seja de R$ 190. Entre os produtos que devem se destacar na data comemorativa estão chocolates, doces e joalheria para o público feminino. Já para os homens, a expectativa é de maior venda de relógios e acessórios, calçados e artigos esportivos.
Para ambos, espera-se ainda a busca por perfumaria e vestuário. Sobre o fluxo de visitantes, 66% dos respondentes disseram que será maior em relação a 2022. Para os que esperam um aumento do fluxo, o incremento será em média de 6,8%. Segundo a Braskem, mesmo diante do cenário macroeconômico atual, com a alta da inflação e fatores externos que podem limitar o consumo na data, os shoppings estão otimistas em relação à data e já constataram a melhoria contínua de vendas e de fluxo de frequentadores. E esse termômetro positivo reforça a expectativa de bons resultados para o período. A poupança teve resultado negativo de mais de 11 bilhões de reais no mês de maio. Foi a maior retirada da série histórica iniciada em 1995. De acordo com o Banco Central, o aumento no volume de saque é reflexo da inflação, que reduz o poder de compra da população. Outro fator é o alto endividamento das famílias. Além disso, um motivo para a retirada é o rendimento, já que as pessoas passaram a ter acesso a investimentos mais rentáveis, como os títulos do Tesouro Direto. Nos 5 primeiros meses do ano, o brasileiro já tirou mais de 69 bilhões de reais da poupança. A classe média é a que está mais endividada no país. É também a que tem maior percentual de prestações atrasadas. A conclusão é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em maio, de cada 100 famílias brasileiras, 78 tinham algum compromisso para quitar, uma situação comum que se mantém inalterada há 4 meses. Mas, quando o assunto é inadimplência, a situação muda. 29% dos endividados estavam com 3 meses de atraso nas prestações e quase 12% deles afirmaram que não têm condições de quitar a dívida. Segundo a economista da CNC, o endividamento caiu um pouco entre os mais pobres e mais ricos. Quem assumiu compromisso demais foi a classe média. São as famílias que afirmam que não vão ter condições de pagar dívidas já atrasadas de meses anteriores, continua crescendo. Isso mostra que quem tem dívidas atrasadas já mais antigas segue encontrando dificuldade para pagar, para quitar essas dívidas em razão do acirramento das despesas financeiras, as despesas com juros, já que os juros estão num nível bastante elevado. Então isso dificulta a quitação da dívida e nós chegamos a quase 12% de pessoas no Brasil, de famílias no Brasil, com algum tipo de dívida atrasada de meses anteriores e afirmando que não vão ter condições de pagar essas dívidas já atrasadas. Um momento em que o brasileiro não economiza muito é na hora do casamento. Um levantamento mostrou que o gasto médio do brasileiro com essa confraternização é extremamente alto. De acordo com a pesquisa realizada pela Global Wedding Report 2023, os brasileiros gastam, em média, R$44 mil com festas de casamento. É claro que nenhum dinheiro do mundo é comparável com a alegria e a união eterna entre duas pessoas que se amam. Porém, o valor ainda assusta. Mas, mesmo assim, o Brasil ainda é o 10º país que mais se gasta com esse tipo de festividade. Na primeira posição, aparece os Estados Unidos, onde é direcionado cerca de R$143 mil na festa. Aparecem na sequência o Reino Unido, Itália e Espanha, todos com média de R$112 mil. Mas a explicação para esse gasto no Brasil está também no número de convidados. De acordo com o levantamento, as festas de casamento no Brasil recebem, em média, 125 convidados. No Reino Unido e na Colômbia, por outro lado, os eventos são mais enxutos, com média de 81 e 76 convidados, respectivamente.
Para fazer a comparação de diversos dados que envolvem os casamentos, a Global Wedding Report 2023 analisou casamentos de 15 países ao longo do ano de 2022. Ao todo, foram ouvidas mais de 25 mil pessoas. Foram analisados casamentos nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Itália, Índia, Colômbia, Peru, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e no México. O Ministério da Educação prorrogou por mais 30 dias a consulta pública sobre o novo ensino médio. Quem quiser participar poderá dar sugestões até o próximo dia, vamos ver aqui, até o próximo comecinho de julho. O novo ensino médio, que começou a ser implantado gradualmente no ano passado, aumentou a carga horária dos colégios públicos e particulares. Mas a partir deste ano, além de algumas disciplinas obrigatórias como português e matemática, os alunos podem escolher qual é a área na qual darão prioridade. Daqui a pouco a gente vai corrigir a informação e dar exatamente a data que começa aí esse projeto. E veja a seguir: a Agência Europeia de Medicamentos alerta para o risco de a população se descuidar com a Covid. E veja também, a Secretaria da Fazenda de São Paulo decide cobrar mais de 5 milhões de motoristas de São Paulo que estão com o IPVA atrasado. Liderado pelo deputado federal Davi Soares, o grupo parlamentar Brasil Países Árabes realizou hoje uma rodada de conversas entre embaixadores e autoridades brasileiras para fortalecer relações e identificar temas que podem ser mediados pelo Congresso junto ao governo brasileiro. Deputados do Grupo Parlamentar Brasil Países Árabes se reuniram nesta terça-feira na Embaixada da Palestina para discutir o fortalecimento das relações entre o Brasil e os 22 países árabes. Estavam presentes 19 embaixadores, representantes dos Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O encontro teve como anfitrião o embaixador da Palestina, Ibrahim Alzaben. Bom, os países árabes são o terceiro parceiro do Brasil, assim que temos boas relações e, obviamente, estamos trabalhando e temos que trabalhar para melhorar e para diversificar este intercâmbio. Dificuldades, o mundo está cheio de dificuldades e nosso trabalho como diplomatas é superar. Assim que estamos satisfeitos, mas queremos melhorar. Os principais produtos exportados pelo Brasil para os 22 países árabes são açúcar, carne de frango e milho. Já os países árabes são importantes fornecedores de fertilizante para o Brasil. Anualmente, o intercâmbio comercial ultrapassa a cifra de 19 bilhões de dólares. A reunião, realizada nesta terça-feira pelo Grupo Parlamentar Brasil Países Árabes, teve o objetivo de fortalecer e ampliar as relações comerciais e diplomáticas, além de buscar aprovação e ratificação de projetos já existentes. A Liga Árabe tem me pedido já há vários meses aí uma aproximação com o governo federal e uma opinião do Congresso de diversos acordos que já foram assinados e não avalizados pelo Congresso. Além disso, são o terceiro maior investidor privado, aliás, público e privado no Brasil. E há condição de se aumentar essas trocas comerciais. Eles abriram bem claro as oportunidades para as empresas brasileiras investirem em diversos setores dos seus países, bem como a disposição de fazer do Brasil a segurança alimentar que eles tanto precisam, e o Brasil tem condições para isso. Ou seja, o ambiente de negócio está mais do que aberto e esse encontro foi uma aproximação entre aqueles que querem comprar e nós que queremos vender. Tem efetivamente acordos que já existem para serem colocados em prática, projetos para serem efetivamente executados. Exatamente, foram acordos que já foram assinados entre os governos, mas para serem efetivados precisa do aval do Congresso Nacional, passando primeiro pela Câmara, que é um dever nosso, que vamos trabalhar para ainda, se não possível esse primeiro semestre, até o final do ano eles terem todos eles assinados aí, avalizados pela Câmara, pelo Senado provavelmente, e aí sim se tornarem realidade. A prospecção disso é que coisas grandes venham pela frente, tanto essa relação seja boa para os países, como também boa para o Brasil. Portanto, hoje a gente dá um pontapé inicial dessa unidade, na verdade, com esses países árabes, e eu tenho certeza
que essa foi a primeira reunião de tantas que virão e depois nós já estaremos colhendo frutos desse trabalho capitaneado pelo deputado Davi Soares. Durante o evento, o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Agricultura, Roberto Perosa, informou aos embaixadores que no mês de julho, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, fará uma viagem oficial à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes. O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, comentou o encontro e disse que a atuação do TCU garante segurança jurídica para os investidores internacionais. Nós temos uma participação importante na avaliação das finanças públicas brasileiras e, por isso, nós atestamos a qualidade da saúde das nossas finanças públicas. Isso é importante para qualquer investidor estrangeiro que deseje vir para o Brasil. Além disso, nós analisamos também os projetos, sobretudo os da área de infraestrutura, e atestamos a qualidade desses projetos para que investidores que desejem trazer os seus recursos para o Brasil possam investir tranquilamente. E ao longo do tempo isso tem se mostrado muito importante. Veja que as rodadas de concessões, vendas de aeroportos, de portos, ferrovias, rodovias, linhas de transmissão de energia elétrica, tem sido um sucesso e tem atraído muito interesse de países da região árabe. A Petrobras começou a deslocar o navio sonda do Amazonas em direção à bacia de Campos, no Rio de Janeiro. A plataforma destinada à exploração de petróleo estava localizada a 175 quilômetros de distância da costa do Amapá e a 530 quilômetros da foz do Rio Amazonas. O IBAMA negou a autorização para o início das atividades, argumentando o risco de danos ao meio ambiente. A estatal recorreu da decisão, mas decidiu iniciar a retirada enquanto não recebe uma resposta ao pedido. A Secretaria da Fazenda e Planejamento vai começar a notificar donos de 5 milhões e 900 mil veículos que deixaram de pagar o IPVA. Foram arrecadados 20 bilhões e 700 milhões de reais, 82% do total do valor que era esperado de 25 bilhões de reais. Dos 17 milhões e 500 mil veículos obrigados a pagar, 11 milhões e 600 mil quitaram o imposto. Proprietários de 8 milhões e 500 mil veículos recolheram o tributo em parcela única, o que gerou a arrecadação de 12 bilhões e 100 milhões de reais. Outros 3 milhões e 100 mil optaram pelo parcelamento, totalizando 8 bilhões e 600 milhões de reais. Neste ano, além das formas tradicionais de quitação à vista antecipada, com desconto de 3% em janeiro ou integral em fevereiro, os proprietários de automóveis puderam optar por parcelar o tributo em até 5 vezes com cotas de janeiro a maio. Quem deixa de pagar o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados os 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto. O contribuinte que não quitar o débito ou apresentar defesa no prazo terá seu nome inscrito na dívida ativa do Estado de São Paulo, transferindo a administração do débito para a Procuradoria-Geral do Estado, que poderá iniciar o processo de execução judicial. A inadimplência do IPVA impede o novo licenciamento do veículo. Após a data limite fixada pelo Detran para o licenciamento, o veículo poderá ser apreendido com multa aplicada pela autoridade de trânsito e 7 pontos na carteira de habilitação. O governo liberou 200 milhões de reais para o combate à gripe aviária no país. A medida provisória assinada pelo presidente Lula e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, foi publicada no Diário Oficial da União. O dinheiro será destinado ao Ministério da Agricultura para atividades contra o vírus H5N1 da doença, que agora tem 24 registros de ocorrências no país. A gripe aviária atinge aves silvestres que vivem soltas na natureza. Não houve contaminação nos animais de granja e, por isso, as vendas e exportações seguem normalmente.
Mesmo assim, o governo decidiu trabalhar pela extinção completa do problema. A Covid-19 continua sendo uma ameaça, mesmo que agora não seja uma emergência sanitária mundial de saúde global. A advertência foi feita hoje pela Agência Europeia de Medicamentos durante uma entrevista coletiva regular sobre a pandemia. A Covid-19 causou e continua causando uma pressão significativa nos sistemas de saúde pública, especialmente durante os meses de inverno, quando a transmissão se soma a outras doenças respiratórias sazonais. Isso significa que as autoridades de saúde pública terão que manter a guarda. As vacinas contra a Covid-19 continuam sendo nossa melhor opção para proteger as pessoas contra a hospitalização e a morte. A afirmação foi feita na entrevista coletiva regular que a agência realiza sobre a pandemia. Em 5 de maio passado, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que a pandemia da Covid-19 não era mais uma emergência sanitária mundial. A gigante da tecnologia Microsoft terá que pagar 20 milhões de dólares, cerca de 100 milhões de reais, para encerrar um processo da Agência de Defesa do Consumidor dos Estados Unidos por coletar dados pessoais de menores sem o consentimento dos pais. A gigante de tecnologia foi acusada pela Agência de Defesa do Consumidor dos Estados Unidos de manter esses dados em seu poder para o próprio benefício. A Comissão Federal do Comércio informou que acusava a Microsoft de ter obtido entre 2015 e 2020 dados de menores de 13 anos. Essas crianças se registraram na plataforma de jogos online do console Xbox sem informar aos pais. Para criar uma conta, o usuário do console deve fornecer nome e sobrenome, endereço de e-mail e data de nascimento. A comissão argumenta que a Microsoft violou a lei de proteção à privacidade online de menores. A sentença pretende deixar bem claro que os avatares, os dados biométricos e as informações de saúde das crianças não estão isentos de cumprir a lei de privacidade de menores e limita as informações que a Microsoft pode coletar e reter. A decisão deve ser aprovada por um tribunal federal antes de entrar em vigor. Um porta-voz da Microsoft disse que o Xbox se compromete a cumprir as normas e desenvolverá um novo sistema de validação de identidade e idade para oferecer experiências adequadas ao segmento jovem. A plataforma francesa de streaming de música Deezer anunciou uma ferramenta para identificar clonagem de vozes com inteligência artificial. Em um comunicado, o diretor da empresa afirmou que o objetivo é eliminar o conteúdo ilegal e fraudulento, além de aumentar a transparência e desenvolver um novo sistema de remuneração pelo qual artistas profissionais sejam recompensados pela criação de conteúdo. O sistema vai servir principalmente para detectar músicas que usam vozes sintéticas de artistas existentes. A inteligência artificial fez uma entrada relâmpago na indústria da música e no mundo da arte em geral. Em meados de fevereiro, o DJ francês David Guetta anunciou que usou a ferramenta para reproduzir uma voz semelhante à do rapper Eminem em um show. Ele afirmou que não iria comercializar a música, mas que tinha a intenção de abrir um debate. De acordo com a Deezer, mais de 100 mil músicas ou criações musicais entram na plataforma todos os dias. O diretor da plataforma explicou que a inteligência artificial pode ser usada para criar novos conteúdos incríveis, mas que é necessário garantir que seja feito com responsabilidade. E a seguir, morre aos 83 anos nos Estados Unidos Astrud Gilberto, que foi um ícone da bossa nova em inglês. E veja também, na Semana do Meio Ambiente é bom conhecer uma tecnologia que ajuda a combater queimadas. Uma das maiores vozes da bossa nova, a cantora Astrud Gilberto, morreu aos 83 anos nos Estados Unidos. A informação foi confirmada hoje nas redes sociais da artista. Astrud nasceu na Bahia e foi casada com João Gilberto. Teve o nome eternizado pelos sucessos que marcaram época na música brasileira. Em seu trabalho mais consagrado, deu voz à versão em inglês do hit Garota de Ipanema, que ganhou o prêmio Grammy, a segunda canção mais tocada na história da música. Sua voz doce e delicada popularizou o ritmo brasileiro no exterior e nos colocou em um lugar intocável. Astrud morreu ontem em casa, na Filadélfia. Além de deixar 2 filhos e 2 netas, a Garota de Ipanema também deixa uma história linda e cheia de graça.
Foram definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado hoje à tarde na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. Os times vão se enfrentar primeiro no dia 5 de julho e decidir a vaga para as semifinais no dia 12. Palmeiras e São Paulo vão jogar primeiro no estádio do Morumbi e a decisão acontecerá no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras. O segundo duelo será entre Corinthians e América Mineiro. Primeiro na Arena Independência, em Belo Horizonte. E o jogo de volta na Neoquímica Arena, em São Paulo. Atlético Paranaense e Flamengo vão se enfrentar pela quinta vez na Copa do Brasil. Lembrando que em 2013 o jogo foi de decisão e o Flamengo ficou com o título. O primeiro jogo será no Maracanã e o segundo na Arena da Baixada. E o Bahia vai ter o Grêmio pela frente. O primeiro jogo será em Salvador e a decisão para quem vai às semifinais em Porto Alegre. A modelo Joana Sanz, esposa do ex-jogador de futebol Daniel Alves, quebrou o silêncio e disse hoje que acredita na inocência do brasileiro. O lateral está preso desde janeiro, acusado de agredir sexualmente uma jovem de 23 anos em uma boate na Espanha. A modelo afirmou que não pode condenar o marido antes mesmo que a justiça tome uma decisão sobre o caso. Joana está em um processo de divórcio que não anda devido à prisão do ex-jogador. E mesmo que comprovada a inocência, ela afirmou que não vai voltar atrás da decisão. 158 quilos de moedas foram retirados do rio Iguaçu, na região da Passarela das Cataratas do Iguaçu. A ação foi realizada em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. No local foram encontradas moedas de 40 países, a grande maioria delas em processo de corrosão. As de maior valor, juntas valem aproximadamente R$3.000, que serão destinados a uma ação ambiental do Parque Nacional do Iguaçu. Embora comum, a prática de arremessar moedas das passarelas das cataratas do Iguaçu é prejudicial à saúde dos animais que habitam no local, já que eles podem confundir o objeto de metal com alguma presa e acabar comendo a moeda. O recolhimento das moedas é feito uma vez por ano. Nas buscas também foram encontrados vários tipos de objetos perdidos ou arremessados pelos visitantes nas águas, como celulares, crachás e até mesmo alianças. A ação foi realizada pela concessionária Urbia Cataratas, com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E nesta semana, que é comemorada a Semana do Meio Ambiente, nós estamos exibindo uma série de reportagens sobre o tema, chamada Virada Sustentável. Hoje, na segunda reportagem, nós vamos mostrar uma nova tecnologia que pode ajudar a combater queimadas. 1.800.000 quilômetros quadrados de destruição de florestas. Esse foi o resultado das queimadas no Brasil entre os anos de 1985 e 2020, segundo o relatório MAP Biomas. E o problema parece não ter fim. Só em 2022, a Amazônia perdeu 10.573 quilômetros quadrados de cobertura vegetal. Foi o maior desmatamento dos últimos 15 anos, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente. As queimadas são fenômenos naturais que podem surgir em áreas secas que contenham vegetação ou podem ser provocadas pela ação do homem, normalmente para a limpeza de pastos. Com vento e baixa umidade, fagulhas podem se alastrar e causar incêndios de grandes proporções. Mas a tecnologia pode ajudar a evitar grandes queimadas e seus prejuízos. A solução pode estar neste detector de incêndios, que envia um alerta sobre o problema assim que ele começa. Ele tem uma parametrização embarcada dentro dele, né, onde níveis de meio ambiente, com o clima daquele determinado local, né, espelhado a temperatura e umidade. Né? E quando acontece o fogo, isso muda
de uma forma muito rápida. E ali ele já entende o que está acontecendo. E naquele momento são estabelecidos níveis de segurança no software. Que se ele passa de um determinado nível de segurança, ele já solta o alerta como possibilidade de uma ocorrência. O sensor usa plataformas de comunicação para transmissão de dados sem fio e pode funcionar sem manutenção por anos, utilizando inclusive energia limpa através de painel solar. A solução começou a ser desenvolvida no segundo semestre do ano passado e agora passa a ser instalada em empresas privadas e cidades como Ibiúna, no interior de São Paulo, que além do sensor de incêndios florestais, contratou da empresa responsável o detector de anomalias, que emite alertas sobre movimentação de terras. É outra tecnologia aliada do meio ambiente. Eles estão com problema de invasão de manancial. A invasão de manancial é um problema sério porque Ibiúna é um município que é muito grande de território. E ele é manancial de água dele e de municípios importantes como Sorocaba. E tendo invasão de manancial, imagine o meio ambiente como fica lá, água poluída vai dar problema. Então a gente está sendo demandado, né, para a gente trabalhar em conjunto, 50 sensores de incêndio, né, para poder pegar 50 sensores de movimento de terra. Por quê? Porque quando há grilagem de terra ou invasão, ou os caras vão com o trator, né, e aí o sensor de anomalias pega na vibração, ou os caras botam fogo na mata. E o sensor de incêndio vai pegar. São soluções que deverão ajudar cada vez mais na preservação ambiental. Estamos agora com um trabalho voltado em comunicação, tentando alguns contatos no próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, entre outras frentes com cidades. Se tiver uma boa vontade de entendimento, a gente tem sim, como hoje, tecnologicamente, diminuir para baixo o que vem acontecendo. Então, sim, a gente está nesse propósito e esperamos em breve ter maior comunicação com eles. E o Jornal das 22 termina agora. Uma boa noite para você, fique na paz. Tchau.